Olá, garotada do quinto ano! Hoje nós vamos ter aula de ciências. Eu sou a professora Zaira e nós vamos falar sobre uma alimentação balanceada. Nós estamos estudando que os alimentos, eles têm os nutrientes. E esses nutrientes são formados por vitaminas, proteínas, lipídios e carboidratos. Agora, para a gente ter uma alimentação balanceada, como que a gente deve se alimentar? Como que esses alimentos são encontrados? E aí nós temos 4 formas de encontrar esse alimento. Ou a gente encontra ele na forma in natura, ou na forma minimamente processada, processada e ultraprocessada, ou seja, muito processada. Então eu separei para vocês aqui, então vamos começar com os alimentos in natura. In natura, como o próprio nome já fala, são os alimentos que já são encontrados na natureza, da forma que ele é encontrado na natureza. Então nós temos aqui, por exemplo, as frutas, então eu coloquei aqui uma laranja, uma mexerica, os legumes, né? As verduras, nós temos as folhagens, nós temos também o ovo. Então esses alimentos são encontrados na natureza desta forma e eles são ricos em nutrientes. São os alimentos in natura, são naturais, são encontrados já próprios para o consumo. Os alimentos naturais, eles são os alimentos mais ricos em nutrientes que a gente tem. Depois a gente tem os alimentos minimamente processados, que são aqueles alimentos que são adicionados, sofrem um processo na sua estrutura. Por exemplo, ou ele é moído, ou ele é lavado, ou ele é separado, que é o caso, por exemplo, do feijão, que eu separei aqui para vocês. O feijão, ele é encontrado dessa forma na natureza. Agora, não é assim o grãozinho, ele é encontrado dentro de uma vagem, aonde é separado, e por isso ele sofreu um processo, mas não um processo que modificou a sua estrutura ou os seus nutrientes existentes. Esse, por exemplo, ele já está catado, ele está embalado, ele já está próprio para o consumo. Igual, por exemplo, o milho de pipoca, que também é encontrado no milho, né, na espiga do milho, ele é separado e colocado aqui, embalado para o consumo. Aí a gente tem os alimentos que são processados. Os alimentos processados são aqueles que passam por uma adição ou de açúcar, ou de sal, ou de algum conservante. Então, por exemplo, são os enlatados. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um atum que tem adição aqui de óleo, açúcar, sal, né? Nós temos aqui o milho, que é adicionado sal para sua conservação. E outros enlatados. Geralmente os enlatados em geral, como pêssego em calda, frutas em caldas, ervilha, aquelas saladas já encontradas também em latas, esses alimentos geralmente são os processados. Eles são adicionados um pouco de açúcar, ou um pouco de sal, ou um pouco de conservante, para que ele tenha um tempo um pouco maior de prateleira. E nós temos, por fim, os alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos em que a indústria é que fabrica. Nós não encontramos eles na natureza desta forma, que é o caso, por exemplo, dos biscoitos, né? São alimentos que sofrem uma grande alteração, que sofrem grandes acionamentos de conservantes e da sua estrutura química. Então, geralmente, são alimentos pobres em nutrientes e muito ricos em açúcares e gorduras. Por isso, geralmente, são alimentos em que, para uma alimentação balanceada, não é a primeira escolha que deveremos ter. É o caso dos biscoitos, né? Da batatinha que a gente encontra já pronta, que é a batatinha palha. É o caso dos refrigerantes, que são altamente industrial. A gente não encontra esse alimento na natureza, ele passa por um grande processo. Bom, para a gente fazer a escolha de alimentação saudável, a gente tem que verificar em qual dessas cadeias, em qual desse processo que a gente vai fazer a nossa maior ingestão de alimentos. Vocês agora vão ficar com as atividades do livro para serem feitas, que vai receber escrito aí nas nossas orientações. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!